Olá a todos, bem-vindos ao Tretas do Chrome, eu sou o PM e a Marvel apresentou-nos o seu segundo trailer, e talvez o último, para o filme do Ant-Man 3. Neste vídeo vou-te apresentar tudo o que consegui encontrar, a ver o trailer frame a frame, e vou analisar os easter eggs que consegui encontrar, assim como o que podemos esperar para Quantumania. Por isso vai deixando aí o teu like e vamos começar pelo primeiro clipe. You're an interesting man, Scott Lang. You're an Avenger. O trailer abre com a narração de Kang a dizer que o nosso Scott Lang é um homem muito interessante, e sendo o Kang do ano 3000, ele claramente sabe toda a história que se desenrolou desde que o Scott se tornou um Vingador. Daí o Kang começar a falar com Ant-Man dessa maneira. Ponto interessante nesta parte é que o Ant-Man é, na realidade, o responsável pelos Avengers terem tido sucesso em primeiro lugar. Foi graças a ele que surgiu a ideia de os Vingadores viajarem no tempo para derrotarem o Thanos, o que sem dúvida coloca o Scott na mira de pessoas que o Kang analisa. Outro aspecto que o trailer nos revela é que o Ant-Man tornou-se agora uma pessoa famosa, o que gera um contraste em relação ao que vimos do Scott Lang nos filmes até o Endgame. Até aqui vimos uma versão de Scott Lang a tentar, de certa forma, afirmar-se, mas sem conseguir, o que levava até a tirar fotos das pessoas com o Hulk. Do you want to grab one with me? I'm Ant-Man. They don't know Ant-Man. Oh, he feels Nobody does. bad. Nobody does. Coitado. No início do trailer vemos o Scott e a Hope a comparecer a um evento e ao fazer zoom no painel que está na passadeira vermelha podemos ler Humanitarian Global Service Award, ou em português Prémios Globais de Serviço Comunitário. Ora, a presença dos dois neste evento sugere-nos duas coisas. Ou a Hope será quem vai receber este prémio e o Scott apenas está lá para acompanhar, porque no início da passadeira o foco está todo na Hope quando esta está a sair do carro. E para além disso, a Hope já tem mérito como cientista. Ou esta também pode ser uma situação em que ambos vão receber o prémio por terem salvado o planeta pela sua viagem no tempo para derrotar o Thanos. Acho que as duas hipóteses são um bocado plausíveis. Outro aspecto curioso que encontro aqui nesta passadeira vermelha é que vemos aqui um senhor, já com uma certa idade, a segurar um microfone, que faz lembrar um pouco Stan Lee. É certo que o mito, o homem e a lenda já não está entre nós, infelizmente, mas podia ser um gesto de carinho da parte da Marvel para continuar a lembrar essa grande lenda da Marvel. Mas pode ser apenas uma coincidência, mas tinha que frisar este ponto. You have a daughter. But you've lost a lot of time, like me. We can help each other with that. No momento seguinte, mostra-nos a filha de Scott Lang e a mesma está presa. E o trailer mostra-nos ela a sair da prisão nesse momento, o que poderá até ter sido o seu padrasto a libertá-la. Como nos devemos lembrar, o padrasto da Cassie era um polícia e havia esta dualidade durante o crescimento da Cassie, pois ela estava dividida entre o exemplo que o pai biológico lhe dava, como ladrão e que acabava sempre na prisão, e o seu padrasto que era polícia, mas claramente não tão divertido. O que este clipe nos indica é que a Cassie parece ter seguido as pisadas do seu pai biológico e pode ter até acabado na prisão a salvar um dos seus amigos, assim como o pai fazia. Falar na relação entre pai e filha. Parece que o Scott Lang não conseguiu superar os anos perdidos com a Cassie e prova disso é que ele ainda tem uma fotografia da filha no telemóvel, de quando ela era pequena. Foto essa que é retirada do primeiro Ant-Man quando o Scott lhe dá aquele peluche horroroso. Apesar do Scott ter encontrado a filha quando regressou no início do Endgame, ao contrário de muitos heróis que não encontraram os seus entes queridos, ele parece não conseguir superar os 5 anos que perdeu no crescimento da sua filha. E isso é visível na maneira como ele olha para a chamada recebida, demorando a atender e a desfrutar da foto da filha pequena. É certo que o Scott parece todo contente na abertura do trailer, mas na realidade os olhos não mentem. E ele não está feliz. E isto será um ponto que Kang certamente vai usar para manipular o nosso pequeno herói. Neste clipe vemos Cassie a mostrar a nova tecnologia que ela inventou para conseguir aceder ao reino quântico e é aqui que as coisas começam a correr mal, porque esta invenção parece não ter funcionado bem e sugou-os para o Quantum Realm. Um detalhe curioso que aparece neste clipe é que quando Scott não consegue segurar a Cassie e ela é sugada para o reino quântico, podemos ver o Scott alargar onde quer que se segurava e ir imediatamente atrás dela. E podemos ver algo interessante aqui, porque vemos o Scott encolher a cada segundo que está mais perto do dispositivo. O que me faz questionar neste momento é que nenhum dos dois está a usar o facto que os protege das forças quânticas, o que, como nos foi explicado nos outros filmes, sem o uso destes fatos, eles deviam ter morrido imediatamente neste momento. O que me leva a pensar que pode ser um erro de continuidade da Marvel, ou na realidade, e na melhor das hipóteses, esta ser uma nova tecnologia que a Cassie inventou, sendo ela muito melhor e que as pessoas não precisam tecnicamente usar um fato para entrar no reino quântico. Outro detalhe muito interessante que encontramos neste clipe é que temos de ter em conta a música utilizada aqui, e o que me traz fortes ligações à série do Loki. Não só a música é parecida com a música do Loki, mas também podemos ouvir o som dos ponteiros dos segundos, como ouvimos na música da série do Loki. We can help each other with that. É certo que a introdução de Kang aconteceu na série do Loki, mas mais importante que isso, isto pode representar a verdadeira luta que Loki e Ant-Man têm em comum e em mãos. Não só contra Kang, mas também contra o próprio tempo, cujo é controlado livremente pelo Kang. Vamos ao clipe seguinte. Who are you? I'm the man who can give you the one thing you want. What's that? Time.
Neste clipe vemos a primeira grande aparição de Kang e podemos ver finalmente a sua máscara de perto, e devo dizer que adoro a maneira como eles a recriaram aqui. Não só a Marvel nos mostra que a tecnologia que Kang possui é muito parecida ao que vemos nos fatos que o Tony Stark criou para os Avengers na sua viagem do tempo, mas também podemos ver a cicatriz que Kang possui na sua cara. Um detalhe interessante nesta cicatriz do Kang é que não só representa uma versão diferente da sua variante e o Remains, mas também mostram como esta versão do Kang não se importa de sujar as mãos e ir à luta. Um aspecto a salientar é que nas bandas desenhadas mais antigas, o Kang é descendente do Dr. Doom, sendo ele parte da sua linhagem nos anos 3000. Mais tarde, a Marvel alterou um pouco a sua origem e colocou-o como descendente do Reed Richards, o Mr. Fantastic. Mas se olharmos para todo o historial do MCU, há sempre uma âncora desde o início, o Tony Stark. E eu acredito que nesta versão do MCU, o Kang é na realidade um descendente do Tony Stark. E sendo o Stark uma figura tão importante no enredo do MCU, acredito que o Kang tentou usar o melhor que o Stark conseguia fazer. O que me leva a crer que estas cicatrizes na cara são algo que representam um veterano em batalha, mas podem ser também uma fusão entre tecnologia e o próprio homem. Coisa que o Stark tenta fazer ele mesmo no Iron Man 3, quando ele embuta aqueles chips lá no braço, de maneira a ter acesso aos seus fatos através dos seus pensamentos. Desta maneira, acredito que o fato do Kang pode funcionar deste modo, sendo tudo controlado através da sua mente. De seguida, temos uma conversa entre o Ant-Man e o Kang, que coloca uma proposta em troca de algo que o Scott tenha de fazer para ele. Ora, no que toca a Kang, dar tempo para o Scott estar com a sua filha é aceitável, visto ele poder controlar o tempo e espaço. A parte curiosa é o que Scott tem para dar a Kang, porque se pensarmos bem, o Kang é um ser super poderoso e tem um batalhão como aqui é mostrado à sua disposição, o que coloca uma posição interessante de o porquê ele precisar do Ant-Man. Isso fez-me pensar numa teoria sobre a mãe da Hope. He can rewrite existence and shatter timelines. You cannot trust him. Como nos foi apresentado no Ant-Man 1, a Janet Van Dyne passou cerca de 29 anos de presa no reino quântico, antes de o seu marido a salvar, o que lhe deu demasiado tempo para ela vasculhar este reino e deparar-se com Chronopolis, a cidade de Kang. De facto, a maneira como ela fala de Kang parece revelar que ela possui muito conhecimento sobre quem ele é, dizendo mesmo que ele pode reescrever a própria existência, e é isto que me faz ter algumas ideias. De alguma forma acredito que a Janet possui o conhecimento de como sair do reino quântico ou de como utilizar as suas capacidades para viajar no tempo. Como disse em vídeos anteriores, acredito que o Kang não está aqui como dono e senhor da cidade de Chronopolis, mas esta localização é na verdade uma prisão para ele. Prisão essa que foi criada por He Who Remains, que, como nos foi apresentado na série do Loki, é uma das versões mais benévolas do Kang. De facto, a Janet pode ter tido um conhecimento sobre isto no tempo em que ela está no reino quântico e ter ajudado He Who Remains a prender Kang aqui. E é por isso que Kang precisa do Ant-Man. Faça uma das duas coisas, ou convença a Janet a libertar Kang, ou precisa que o Scott roube alguns planos ou até tecnologia que o consiga libertar deste reino. Não nos podemos esquecer que todo o arco do Scott Lang no MCU apresenta-nos como ele sendo um ladrão. Até mesmo a viagem no tempo foi classificada como um roubo no tempo. Por isso acredito que o Kang precisa de Scott Lang para roubar algo que a Janet tem em sua posse. Neste clipe vemos um pouco mais da cidade de Chronopolis e nas bandas desenhadas, Chronopolis é uma cidade no multiverso que serve como base para as conquistas de Kang. Mas como disse há uns minutos atrás, acredito que esta cidade se vai tornar nisso no futuro, mas não para já, porque para já é uma prisão do Kang. Acredito que será um daqueles casos em que vamos ver o vilão a usar aquilo que o prejudicou como base para o seu ódio, tornando esta prisão na base das suas futuras conquistas. Algo interessante que nos é confirmado aqui é que temos a certeza que Chronopolis fica no reino quântico, isto através da paisagem que vemos para lá da cidade. Um outro aspecto interessante é que podemos ver vários portais, algo que é muito semelhante ao que vimos em Endgame, quando os Vingadores entram no reino quântico. Ao ver estes portais também me fez lembrar o Thor Ragnarok, no Devil's Anus, mas acho que estes portais não funcionam da mesma maneira, logo não acredito que contem. O que acredito é que esta localização seja a representação do MCU para a localização conhecida nas bandas desenhadas como o Limbo, em que todos os viajantes do tempo são obrigados a passar por aqui. Para além disso, a cidade de Chronopolis ainda nos apresenta mais um aspecto interessante, porque o centro da cidade assemelha-se muito a uma pirâmide, o que poderá ser uma referência a outra variante do Kang. Nas bandas desenhadas, a primeira vez que Kang viaja no tempo, ele vai para o Antigo Egito e, graças à sua tecnologia, assume um lugar de faraó e governa esse tempo, com o nome Ramatut. Isso até os Vingadores o pararem, como sempre. Já neste clipe podemos ver o Ant-Man a ser dividido em dois e podemos reparar que não é um género de um espelho, mas sim uma própria variante do mesmo, porque como vemos neste clipe, podemos ver que ambos estão cientes da presença do outro, e isto é um meio confuso, o que me leva a crer que a Marvel não só vai juntar Chronopolis e o Limbo numa só localização, mas também vai adicionar mais uma, conhecida como Nexus. Nas cómics, o Nexus é um portal interdimensional que proporciona um caminho para toda e qualquer realidade possível, o que inclui realidades entre realidades. É confuso. É também um lugar único em todo o multiverso, onde todas as realidades se interceptam naturalmente, o que nos pode explicar como temos várias variantes do Ant-Man aqui. I don't care who this guy is. I just lost so much.
he can give us a second chance. Nesta parte vemos o Kang junto com o Ant-Man a sair de um portal muito parecido àquele que vimos anteriormente no MCU, e caso se lembram era um portal que era aberto pelo Tesseract, que mais tarde foi revelado como a pedra do infinito do espaço, que caso se lembrem bem, ela tinha a capacidade de abrir portais para qualquer parte do universo. Ora, neste portal de onde sai Kang e o Ant-Man, ele é muito parecido com os portais que o Tesseract abre, e a curiosidade que isto me levanta é que supostamente as pedras do infinito não funcionam no reino quântico. Isto se tivermos em conta que a TVA, que foi apresentado na série de Loki, se encontra de facto no Quantum Realm. O que me leva também a pensar que o Kang, ao estudar o passado, pode ter conseguido criar uma tecnologia que imita o que o Tesseract conseguiria fazer. Mas em vez de funcionar como um portal para todo o universo, abrindo a porta onde quisesse, aqui apenas esta tecnologia funciona no reino quântico. Neste momento também temos a primeira aparição do MODOK, e que para surpresa de todos é representado pelo ator que deu vida ao Yellow Jacket no primeiro filme do Ant-Man. Podemos ver aqui a cabeça dele gigante. O MODOK, que é a sigla que representa Mental Organism Designed Only for Killing, ou em português, organismo mental desenvolvido apenas para matar, ele foi usado como uma cobaia na sua história das bandas desenhadas, com o objetivo de ter controle sobre o Cosmic Cube, que é a versão antiga do Tesseract. Estão a ver as ligações? Nas BDs ele era apenas um cientista a trabalhar para a organização, que dá por nome de AIM, mas foi tornado não mutante para ser mais computador do que homem, capaz de fazer cálculos impensáveis. Mais tarde tomou conta da empresa e matou toda a gente de forma vingativa por o terem usado como uma cobaia. Ora, mas aqui no MCU parece que vão alterar um pouco a origem do personagem, e o Yellow Jacket vai de alguma forma transformar-se no MODOK. Como vimos no final do Ant-Man 1, o Yellow Jacket parecia ter morrido depois de ser sugado para o reino quântico, mas neste trailer parece que ele sobreviveu e se transformou nesta versão do MODOK. Isto se o MODOK não for de outro universo. Temos sempre de ter este ponto em mente. Mas de facto, se ele for o Yellow Jacket, faz de alguma forma sentido neste enredo de história. E um detalhe muito interessante no final do Ant-Man 1, que quando o Yellow Jacket é sugado para o reino quântico, ele vai perdendo um membro de cada vez, sendo a cabeça a última parte a desaparecer, o que nos poderá indicar como a Marvel nos tenciona apresentar esta versão do MODOK, em que a sua cabeça gigante não só é do seu cérebro super poderoso, mas também tem a origem da maneira como ele foi sugado para este reino. Um aspecto muito interessante que temos que ligar aqui é que quando Cassie é sugada para o reino quântico pela sua invenção, podemos estar entre um paralelismo do que aconteceu no primeiro filme, porque no primeiro filme o Yellow Jacket rapta a Cassie para chamar a atenção do Ant-Man, e o mesmo pode ter acontecido aqui, o que seria um plot bem agradável. Roda o próximo clipe. Let me make this easy for you. Nesta parte vemos o Ant-Man a usar a sua tecnologia para entrar cada vez mais no reino quântico, e parece que ele está de certo modo a entrar no nível subatómico, porque vemos o Scott a carregar novamente no botão de encolher, que ele tem no seu fato, o que pode indicar que o que o Kang precisa está ainda mais entranhado no nível mais fundo do reino quântico. Após isso vemos a Hope Van Dyne e a sua mãe e pai em cima de um género de uma raia. Penso que seja o momento em que eles procuram pelo Scott e pela filha, depois destes terem sido sugados para o reino. E tendo em conta os anos que a Janet passou aqui, é normal ela ter as rédeas na mão, porque sem dúvida ela conhece os cantos à casa. Mas vamos ao próximo clipe, que é a minha teoria mais interessante. You will bring me what I need, or everything you call a life will end. Nesta parte vemos o Ant-Man rodeado por milhares de variantes suas que usam o mesmo comportamento das formigas para chegarem onde querem, criando uma torre para elevar o Scott. A parte importante aqui são realmente os anéis, que são muito similares aos anéis de Shang-Chi. Aqui conseguimos ver os mesmos, a rodar em volta de um brilho amarelo intenso, o que poderá ser um género de gerador quântico de alguma forma. A parte interessante é que as insígnias nestes anéis são as mesmas que vemos nos anéis de Shang-Chi, e como vimos nos pós-créditos do filme de Shang-Chi, o Bruce Banner diz que o material destes anéis é algo completamente desconhecido e muito mais velho que 10 mil anos, que é o tempo em que o pai de Shang-Chi os tinha em sua posse. Como sabemos, o tempo no reino quântico passa de maneira diferente do que no mundo real, e quando o Scott Lang ficou preso cá, passaram apenas 5 horas para ele, enquanto que para o resto do mundo passaram 5 anos, como vimos no Endgame. O que me leva a pensar que quem traz os anéis de Shang-Chi para este mundo poderá ser mesmo o Ant-Man, porque neste momento em que o vemos a apontar para eles, ele parece estar a usar um daqueles discos para encolher as coisas, porque um ponto importante para isso é que ele está a usar o seu braço direito, que é geralmente o que ele usa para encolher, sendo que ele mantém os discos para aumentar no lado esquerdo. Para além disso, ouvimos o Kang também a dizer neste exato momento, e pode ser apenas edição, mas temos que focar, com a frase aquilo que ele quer. You will bring me what I need. O que pode indicar que o Kang necessita dos anéis para conquistar o nosso universo. Temos de ter em conta as palavras de um produtor da Marvel Studios, que há uns tempos atrás disse que os anéis do Shang-Chi e a pulseira da Miss Marvel vão servir como as novas pedras infinitas nesta saga do multiverso, o que poderá demonstrar a importância nesta cena. Mas vamos continuar.
Aqui vemos uma imagem do Kang de costas a olhar para o horizonte, e se olharmos com atenção aqui, podemos ver naves em guerra, com uma delas a ser despenhada por uma nave verde, que presumo que seja a nave da equipa Ant-Man. Para além disso, o Kang parece estar num género de sala que aparenta também ser um trono, mas nota-se que houve aqui algum tipo de luta, porque existem vários pedaços partidos por todo lado, inclusive nos cantos desta cadeira. O que parece também indicar que é a mesma luta que vemos no final do trailer com Ant-Man, porque o espaço parece exatamente o mesmo. Aqui também vemos o slogan para o filme, e onde podemos ler testemunha o início de uma dinastia, o que é claramente uma referência ao filme dos Vingadores 5, que tem o título Dinastia de Kang. E o que vamos ver em Ant-Man 3 vai ter grande impacto nesse filme, e é de certa forma o início do mesmo. Este filme vai ter a mesma importância que teve o filme do Civil War para as fases anteriores do MCU, e isso mesmo até já nos foi dito por um dos produtores da Marvel Studios. Assim como os acordos de Sokovia foram um ponto de viragem na história do MCU, também o Reino Quântico será um ponto de viragem no futuro da Marvel. You may not want her to watch this. We had a deal. You thought you could win. Já neste clipe vemos a derradeira luta entre Kang e Ant-Man, e no qual ouvimos o Kang a dizer: "Pensavas que podias ganhar", o que nos indica o nível de confiança que este vilão tem nas suas capacidades. Esta luta, como disse antes, parece desenrolar-se no mesmo momento em que vimos o Kang de costas, isto porque nesta luta conseguimos ver o Kang sem uma manga do seu fato e a sangrar desse braço, o que nos indica que a possível conversa que estava a desenrolar no momento anterior deu para o torto. Had a deal. Nesta parte do trailer também vimos a Cassie a saltar e quase a cair do precipício, e acredito que ela esteja a lutar contra o MODOK, porque quando a vemos a saltar aparece uma explosão de fumo roxo, que é a mesma cor que vemos nas armas de MODOK quando ele está com a sua armadura completa. Vamos ao clipe final. I don't have to win. We both just have to lose. I'm sorry, Cassie. Neste clipe vemos a frase que certamente se vai tornar uma das mais icónicas do MCU, quando o Ant-Man responde a Kang dizendo que não tem que ganhar, só precisa que os dois percam. É tão boa. Neste clipe também vemos o Kang a libertar todo o seu poder ao disparar os raios do tempo, que é assim como eles chamam, azeiteiro. Mas antes disso, vemos o Kang a descer de um disco, que é muito parecido ao portal que vimos o Mr. Fantástico usar no Doctor Strange 2, o que pode ser uma referência à ligação familiar que existe entre os dois, como falei anteriormente. O simbolismo me agradou aqui bastante. Foi o Kang mandar um pontapé no capacete do Ant-Man, montando aqui aquele paralelismo de um humano a matar uma formiga. Mas esta parte também me fez lembrar as palavras de Nick Fury no primeiro filme dos Vingadores. Boot. Um detalhe que achei muito interessante, mas que não tem muito a ver com o filme em si, é quando o Ant-Man está a cair da torre formada pelas suas variantes e ele está a ser sugado por um aglomerado de formigas. Dá-me de alguma forma certas vibes do Man of Steel, quando vemos o Superman a ser sugado por um monte de caveiras. Pode não querer dizer nada, mas achei o paralelismo muito interessante aqui. Ora, assim chega ao fim a minha análise pela lupa do segundo trailer para o Ant-Man Quantumania, e sinceramente não podia estar mais entusiasmado para este filme. O coitado do Ant-Man já merecia uma história mais épica. Tendo em conta que ele foi colocado quase sempre de lado em relação ao resto dos Avengers, é muito bom vê-lo a ganhar tanto destaque no MCU. E talvez seja mesmo até a sua última aparição, porque se ele não morrer aqui já vai ser um milagre. Mas como temos todas as variantes, podem nos estar a enganar. Temos de ter isso em conta. Ora, o que é que esperas para o filme do Ant-Man? Diz-me as tuas opiniões nos comentários, e se gostaste do vídeo não te esqueças de deixar um gosto, subscrever o canal e ativar as notificações, porque isso ajuda-me bastante o canal a crescer. Para estares por dentro sempre das principais notícias do mundo geek, não te esqueças de visitar tretasdocromo.pt, e mais uma vez obrigado por teres assistido. Eu sou o PM e vejo-te por aqui.